Na época de Moisés, Deus deu a ordenança para Moisés para que Israel celebrasse as 7 festas do Senhor. Nós vamos encontrar o livro de Colossenses e o livro de Hebreus dizendo que as festas e os sacrifícios que eram celebrados nessas festas, os sacrifícios que eram executados, aquelas matanças de animais, as celebrações que eram conduzidas através do calendário lunar, eram sombras do que Jesus realizou, do que Jesus está realizando e do que Jesus realizará. As 7 festas do Senhor, dadas a Moisés para que Israel celebrasse, eram sombras daquilo que Jesus traria, das realidades que o nosso Senhor Jesus Cristo está trazendo. E para que entendamos as profecias mais importantes a respeito do período da igreja, as profecias do Antigo Testamento, dos chamados pequenos profetas ou dos profetas menores, as profecias do livro de Apocalipse, nós precisamos entender a linguagem e os mistérios que Deus deixou em cada uma dessas festas. Nós já falamos aqui sobre a festa da Páscoa, que representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e por causa de seu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos celebrar a festa de pães asmos. Ele morreu na cruz do Calvário e nós fomos libertos. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Em seguida, nós falamos sobre a festa das primícias. Jesus Cristo cumpriu a festa das primícias porque ele morreu e ressuscitou. Ele é a primícia dos que morreram e ressuscitaram para a vida eterna. Atualmente, nós estamos vivendo o período profético da 4ª festa, que é a festa de Pentecostes, que representa o derramar do Espírito Santo. E esse derramar aconteceu lá no início da igreja primitiva. Atos capítulo 2 registra o primeiro derramar do Espírito Santo. A 4ª festa, a festa de Pentecostes, se iniciou ali e até hoje nós estamos celebrando, estamos vivendo de maneira profética a festa de Pentecostes. Quando iniciar a última semana de Daniel, que é o período da tribulação, em que a igreja estará na tribulação, a igreja vai receber as últimas chuvas. O final da festa de Pentecostes, a chuva serôdia, a igreja será revestida de poder, com uma unção, o azeite dourado. A igreja estará vivendo a festa das trombetas, que é a 5ª festa. A igreja estará tocando trombetas, anunciando a volta de Jesus, despertando os cristãos que já são selados. E nós estaremos vivendo de maneira profética a festa das trombetas, que representa a grande tribulação e a última semana de Daniel. O período do toque da última trombeta, onde a igreja estará tocando trombeta, arrebate, tocando as 2 trombetas de prata, as 2 testemunhas estarão ali de maneira profética, tocando as trombetas de prata, chamando, acordando os cristãos que estão dormindo, anunciando a 6ª festa, em seu cumprimento profético, que é a volta de Jesus, a festa da expiação. Quando Jesus Cristo voltará e cumprirá todas aquelas maravilhas profetizadas por Daniel. Ele estará voltando para acabar com a iniquidade, para selar, para ungir o Santo dos Santos. Ele voltará e expiará o pecado de maneira definitiva dos nossos corpos. E em seguida tem a festa dos tabernáculos, que representa o próprio Deus andando, caminhando entre os homens. O nosso Senhor Jesus Cristo estará reinando no Monte Sião e nós viveremos o período da festa dos tabernáculos, que é o ano de descanso, o 7º milênio, ou o ano do descanso, o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a festa da expiação, que representa a volta de Jesus. E eu vou deixar na descrição aqui o link da playlist, que eu falo a respeito de todas as outras festas. Não esqueça, queridos, é impossível você compreender muitas profecias de Zacarias, de Oséias, muitas profecias de Daniel, muitas profecias, ou quase todas as profecias de Apocalipse, se você não conhecer o ensino das 7 festas do Senhor. Mais uma vez, nós estaremos falando sobre a festa da expiação, que representa a volta de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus deu a ordenança para Moisés, para que ele direcionasse o povo no deserto para celebrar as festas do Senhor. Israel, o povo de Israel da época de Moisés, eles celebraram as festas do Senhor de maneira literal. Existiam ali todos aqueles sacrifícios baseados no calendário lunar ou no calendário festivo. Esse calendário, ele era regido pelas fases da lua. E nos vídeos anteriores, falando sobre as festas, eu falei sobre
essas datas, as datas são muito importantes para que entendamos o cumprimento profético, o período em que Jesus está cumprindo de maneira profética cada uma dessas festas. Vai lá comigo agora em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, vamos ler dos versículos 1 a 3. Presta bastante atenção aqui. Moisés e Arão, que representam as duas testemunhas registradas em Zacarias capítulo 4, registradas, né, as duas testemunhas que estão escondidas na parábola das 10 virgens, as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, são as testemunhas do Senhor que aqui estão diante de Faraó, a representação das duas testemunhas. Moisés e Arão estão diante de Faraó, que também é uma figura do anticristo. As duas testemunhas confrontando o sistema do anticristo, dizendo: liberta o povo de Deus para quê? Versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Você notou aqui que lindo isso? Não é o caso aqui, mas nós vamos encontrar vários textos da palavra de Deus em que Deus está chamando festa, ou está chamando assembleia solene no deserto de tempos determinados. Ele chama ali as festas, ele direciona ali Arão e Moisés para confrontar Faraó dizendo: deixa o meu povo celebrar uma festa no deserto. Liberta o meu povo para celebrar uma festa no deserto. E é justamente isso que acontece, queridos. Israel, ele sai ali do Egito, acontece todas aquelas maravilhas que você já conhece, e ele passa ali a celebrar as festas do Senhor no deserto. Em alguns textos nós vamos encontrar a palavra festa com a palavra hebraica moed, que significa tempos determinados. Na verdade, moed ou moed significa tempos determinados, que é a junção de duas palavras. Nós vamos encontrar também as palavras assembleia solene, nós vamos encontrar até mesmo as palavras tempos determinados com a junção dessas duas palavras hebraicas moed. Tempos determinados do Senhor, que foram cumpridos ali como sombras na época de Israel, mas que apontaria para as realidades no período de Jesus e no período da igreja. Agora continua o texto aí, olha o versículo 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Nós encontramos aqui, como eu falei, Moisés e Arão, como figura das duas testemunhas, confrontando aquele que representa o anticristo. E é curioso essa fala de Faraó no versículo 2, porque nós vamos encontrar Daniel dizendo que o homem da iniquidade não vai reconhecer o Deus de seus pais. E, na verdade, ele se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus. As duas testemunhas vai estar pregando, anunciando a volta de um rei, o dia da expiação. E esse sistema maligno não vai conhecer o Deus de seus pais. Não vai reconhecer o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Agora, olha o versículo 3. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós como pestilência ou com espada. Aqui nós estamos vendo, né, Deus dando a direção para que essa igreja, ou para que essa congregação fosse ao deserto. Nós vamos encontrar também a igreja de Jesus Cristo sendo enviada para o deserto fora da vista da serpente. E outra coisa curiosa é que nós vamos ver Faraó sendo chamado de a serpente do mar, né? Ou o dragão do mar. Faraó representa o grande dragão vermelho, ou representa todo o sistema do anticristo que estará agindo no final dos tempos. Na realidade, o espírito do anticristo, ele toma várias formas ao longo da história, e nós vemos várias figuras do anticristo. Faraó é uma dessas figuras do anticristo. Ele é citado como o dragão do mar, ou a serpente do mar. E aí, queridos, nós vemos que no final dos tempos, assim como Israel, na época de Moisés, a igreja estará sendo enviada para fugir dos olhos da serpente, para fugir deste monitoramento que estará perseguindo aqueles que não aceitarem o sistema do anticristo. Agora, como eu falei, queridos, existem muitas profecias que estão linkadas com a festa da expiação, que é a festa que nós estamos tratando nesse vídeo de hoje. E aqui, nós vamos ler agora Levítico capítulo 23, dos versículos 26 até o versículo 32, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo, presta atenção nisso aqui, aos 10 deste mês sétimo,
no dia 10 do mês 7 era celebrada a festa da expiação. As datas são muito importantes para que nós entendamos que a festa da expiação representa a volta de Jesus e para que entendamos que a festa anterior, que é a festa das trombetas, representa a grande tribulação. Se você entender essa conexão da festa anterior com a festa da expiação, que representa a volta de Jesus, você vai saber que a igreja estará na grande tribulação. Não é apenas nesse estudo que nós conseguimos ver isso, mas o ensino das festas do Senhor nos ajuda a entender que a igreja estará na grande tribulação. Mas continua comigo aqui no dia da festa da expiação. Será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Versículo 28. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Queridos, aqueles que não estavam se preparando para o dia da expiação seriam eliminados. Você entende porque as duas testemunhas, em Apocalipse capítulo 11, vão estar vestidas de pano de saco? Você entende porque nenhuma obra deveria ser feita? Porque as duas testemunhas, elas não vão ter tempo para trabalhar, porque aqueles que estiverem trabalhando no período da grande tribulação, significa que já tem a marca da besta. Porque será um período em que somente aqueles que tiverem a marca da besta poderão comprar e poderão vender. Agora olha o versículo 30. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo o povo de Israel era convidado, era intimado a se afligir para o dia da expiação. E desde a época em que estava sendo celebrada a festa das trombetas, que é a festa anterior, eles já se preparavam tocando trombetas, para que as pessoas fossem já se preparando para esse dia da expiação. A preparação para o dia da expiação já começava na festa das trombetas. E olha que lindo, queridos, que nós vamos ver o versículo 32 confirmando isso. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma presta atenção, um dia anterior, lembra que é no dia 10? Olha o que ele diz. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Um pouquinho antes do início da celebração da festa da expiação, o povo já deveria estar afligindo as almas deles. Nós precisamos afligir as nossas almas, e essa vai ser a tônica, essa vai ser a dinâmica da grande tribulação, principalmente da segunda parte, principalmente da segunda metade da semana de Daniel. São 7 anos e os 3 anos e meio finais vão ser anos de aflição, vão ser anos em que a igreja viverá debaixo de um poder tremendo do Senhor, mas essa mesma igreja estará afligida, vestida de pano de saco. Boa parte dessa igreja será enviada ao deserto, aqueles que vão ser preparados, aqueles que vão celebrar a festa das trombetas no deserto, e Deus estará preparando essa igreja para o dia da expiação. Nenhuma obra será feita, por quê? Porque a igreja estará se preparando para o dia da expiação, que representa a volta de Jesus. Você entendeu a importância de compreender essa questão da festa das trombetas e também da festa da expiação? Agora, até hoje, queridos, os judeus, eles acreditam que o julgamento final vai acontecer justamente no dia da festa da expiação. Até hoje, os judeus que não têm a revelação de Jesus Cristo, mas eles entendem e acreditam nas festas, as festas que foram dadas a Moisés, até hoje eles acreditam que o julgamento final, que o julgamento de Deus acontecerá na festa da expiação. Até eles são temerosos em relação a festa da expiação. E uma coisa importante que nós precisamos aprender, eu acabei de ler, é que, diferente das outras festas, a festa da expiação era uma festa que o povo deveria se humilhar e deveria estar em jejum. É por isso que eu falei sobre as duas testemunhas estarem vestidas de pano de saco, como está relatado em Apocalipse no capítulo 11. Qualquer pessoa que não se humilhasse, qualquer pessoa que não quisesse participar deste período de humilhação, deste período em que eles estariam se humilhando pelos seus próprios pecados, essas pessoas seriam eliminadas do povo de Israel. E é muito interessante, queridos, nós encontrarmos no versículo 29, eu acabei de ler,
todos aqueles que não reconhecessem os seus pecados não fariam parte do povo de Deus. É por isso que eu falei em vídeos passados a respeito de nós estarmos congregando com os irmãos para que Deus prepare o nosso coração para esse dia da expiação. Muitos pecados estão ocultos porque nós não congregamos com os irmãos e os nossos pecados, eles não ficam claros aos nossos olhos. Só para você ter uma ideia, será que se não existisse Abel, Caim saberia o pecado que estava no coração dele? Você consegue compreender a importância da convivência, de congregar com os irmãos? Agora, no versículo 30, como eu falei, quem trabalhasse neste período seria eliminado do povo, porque era um período de humilhação. Muitos, queridos, neste período da última semana de Daniel, que vai ser um período de preparação para a festa da expiação, muitas pessoas não vão poder trabalhar e vender. Na verdade, quem é servo do Senhor vai estar vivendo pela fé, vai estar vivendo aquilo que está escrito nos profetas a respeito de que o justo viverá pela fé. De maneira literal, a igreja estará vivendo pela fé, porque só poderão trabalhar, só poderão vender e comprar aqueles que tiverem a marca da besta. É por isso que nós vemos esse texto de Levítico falando: nenhuma obra servil fareis. A igreja não fará nenhuma obra servil para o seu próprio sustento. Por quê? Nós estaremos vivendo para a obra de Deus e seremos sustentados no deserto pelo próprio Deus. Agora, quando o sumo sacerdote entrava para fazer os sacrifícios, ele sempre usava uma túnica colorida com as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E esse sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para fazer os sacrifícios. Mas, quando chegava o dia da expiação, o dia de fazer os sacrifícios para a expiação, esse sacerdote, ele usava uma túnica diferente. Eu não vou ler o texto para que esse vídeo não fique ainda maior, mas eu vou deixar aí na tela a referência. Levítico capítulo 16, dos versículos 4 ao 34, fala a respeito desse ritual para a festa da expiação. E é lindo, queridos, nós entendermos os significados desse ritual para a festa da expiação. Por quê? Porque esse sumo sacerdote, no dia da expiação, ele não usava a túnica colorida. O sumo sacerdote, ele usava o ano todo a túnica colorida, mas no dia da expiação, ele usava uma veste de linho branco. E nós vemos essa veste de linho branco que nos leva para o livro de Apocalipse. Existe uma linda conexão. E nós vemos essa conexão, e depois você lê na sua casa Levítico capítulo 16, dos versículos 4 até o versículo 34, e faz essa conexão porque nós vamos ver que quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e glorificar a igreja que será esse grande exército, a igreja estará vestida de linho finíssimo. Linho finíssimo, branco e puro, representa a justiça. O linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. Nós estaremos revestidos da justiça de Deus porque a expiação já será completa. Então, nós vemos a figura do sumo sacerdote, que apenas no dia da expiação, ele usava uma veste especial, uma veste que representa a pureza, que representa a justiça de Deus estabelecida para os homens. É por isso que nós não precisamos mais das matanças de animais, porque o nosso sumo sacerdote está lá no céu fazendo a expiação pelos nossos pecados. E nós viveremos isso de maneira literal, porque Jesus voltará e todos aqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador terão as suas vestes brancas. Será um linho finíssimo, branco e puro. É por isso que nós vamos encontrar em Apocalipse, no capítulo 19, a igreja de Jesus voltando com o próprio Cristo nessa terra, vestida desse linho finíssimo. E esse sumo sacerdote, que estava ali com essa roupa especial, era trazido para ele 2 bodes. Os 2 bodes eram trazidos diante do Senhor. Era tirado a sorte para saber qual dos bodes seria sacrificado pelo pecado do povo. O que fosse escolhido ficaria para a expiação do pecado. O sumo sacerdote colocaria as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessaria todos os pecados do povo e o mandaria para o deserto, significando assim que os pecados iriam para uma terra solitária. E o outro bode, ele era sacrificado pelo pecado. Você entendeu a dinâmica disso? Os 2 bodes eram trazidos, um bode
era tirada a sorte, um bode era escolhido para receber todos os pecados do povo e o outro bode era sacrificado por esses pecados. Esse bode que recebia a imposição das mãos, ele era enviado ao deserto e esse bode ele ia errante para o deserto com os pecados de todo o povo. Agora, queridos, nós vemos algo lindo aqui porque se você notar na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a realidade se cumprindo. Por quê? Porque os bodes, eles deveriam ser idênticos. Presta atenção nisso. Os bodes entregues ao sumo sacerdote no dia da expiação eram bodes que precisariam ser idênticos. Era tirada a sorte, um bode receberia todos os pecados do povo e o outro bode era lançado era escolhido para morrer pelos pecados. Um era enviado cheio de pecados errante e o outro ficava. E nós vemos essa mesma figura quando Jesus Cristo está diante de Pilatos e nós vemos ali um outro Jesus ao lado dele. Ali diante de Pilatos estava Jesus Cristo e estava Jesus Barrabás. Você sabia que Barrabás ele se chamava Jesus? E essa profecia é tão perfeita, queridos, porque Jesus ele foi escolhido sem pecado, um bode puro. Ele foi escolhido para ser sacrificado pelos pecados da humanidade. E o outro bode, ou o outro Jesus, Jesus Barrabás, foi solto e foi enviado errante. Ele foi solto. E nós vemos essa figura impressionante. Jesus Cristo morre pelos pecados da humanidade e Jesus Barrabás, ele é solto. Nós vemos ali o Jesus Barrabás representando este outro bode, sabendo que ele também se chamava Jesus. Como eu falei, queridos, esta figura, né, todo esse ritual da festa da expiação está lá em Levítico capítulo 16. É muito importante, se você puder, não quero que esse vídeo fique maior ainda, faça essas conexões. Pegue Levítico capítulo 16 e compare com todos os acontecimentos da crucificação de Jesus, naquele momento em que ele está ao lado de Barrabás, que era Jesus Barrabás. Agora, como eu falei, um era o Cristo, o Filho de Deus, e o outro era o Jesus, o Filho do Pai. Bar-Rabás significa Jesus, né? Filho do Pai, né? Bar significa filho, Rabás significa pai. Jesus Barrabás era Jesus, o Filho do Pai. É incrível, queridos, nós entendermos essas conexões e como essas sombras, elas acabam acontecendo e nós vemos as realidades através da vida de Jesus Cristo. O sacerdote, no dia da festa da expiação, o sacerdote traria um incensário com brasas de fogo e 2 punhados de incenso e entraria no Santo dos Santos dentro do véu que nos leva a Apocalipse capítulo 8. Vai comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Vamos ler dos versículos 3 ao versículo 5. Nós vamos ver, queridos, em alguns textos da palavra de Deus, em alguns textos de Apocalipse especificamente, os anjos lá no céu, no período do fim, cumprindo funções sacerdotais lá no céu. Nós vamos ver alguns movimentos no céu no final dos tempos, muito semelhante às celebrações, principalmente da festa da expiação. Os anjos lá no céu, eles cumprem funções sacerdotais e a igreja também cumprirá funções de reis e sacerdotes quando nós estivermos glorificados. Olha o que diz, Apocalipse capítulo 8, dos versículos 3 a 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, queridos, nós vemos aqui as funções sacerdotais acontecendo ali nos céus, os movimentos nos céus, e esses movimentos nos céus refletem as catástrofes e as orações dos santos aqui nessa terra. A igreja estará cumprindo boa parte das pragas que aconteceram no Egito. A igreja também promoverá algumas catástrofes que aconteceram na época de Elias.
A igreja estará debaixo da unção de Moisés e Elias, mas vai acontecer esse movimento no céu. Por quê, queridos? Porque através das funções sacerdotais que os anjos estão cumprindo, coisas vão acontecer aqui nessa terra. Então nós vemos aqui um paralelo sobre aqueles rituais que aconteciam, que estão registrados em Levítico capítulo 16, e os anjos no céu cumprindo essas funções sacerdotais, e tudo isso refletindo no período da grande tribulação, muito próximo à volta de Jesus. Agora, ainda falando a respeito desse sangue, né? No período da festa da expiação, quando acontecia ali, né, a morte do bode, aquele bode que era oferecido para o sacrifício, o sangue era aspergido. Você sabia que o sangue era retirado do animal, o sangue era aspergido na tampa do propiciatório. Você lembra como que era formada a Arca da Aliança? Tinha ali a Arca da Aliança, tinha 2 alças em cada lado, tinha uma tampa, nessa tampa que era chamada de propiciatório, e em cima dessa tampa tinha 2 querubins. Os querubins, um virado para o outro, e o sangue do animal era aspergido 7 vezes nessa tampa, chamada de propiciatório. E nós vemos, queridos, que esse texto nos leva para o quê? Para as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças são os flagelos que Deus enviará à terra no tempo do fim. Taça era para colocar vinho. E o vinho na Bíblia representa o sangue de Jesus. Muito sangue será derramado neste tempo, no período dos flagelos. Você consegue notar aqui, queridos, como é importante nós entendermos os rituais da festa da expiação, porque eles nos mostram acontecimentos que antecedem o dia da expiação literal, que é a volta de Jesus. Antes de Jesus voltar, vão estar acontecendo vários movimentos no céu. A igreja estará na terra agindo com poder e graça, preparando as pessoas para esse dia da festa da expiação. E ali, os movimentos que vão acontecer no céu vão promover catástrofes aqui nessa terra. Então nós vemos, assim como o povo de Israel esperava o sumo sacerdote sair do santuário no dia da expiação, após o sacrifício, nós estamos esperando o nosso Senhor Jesus Cristo concluir a sua obra de expiação quando ele voltar. Nós vemos, queridos, que a palavra de Deus, ela mostra que todos esses rituais que eram sombras, que no dia da expiação, né, toda a preparação para o dia da expiação, toda essa preparação, todos os rituais daqueles sacrifícios, é por isso que eu preciso que você leia Levítico capítulo 16, todos esses rituais, eles apontam para a volta de Jesus e para acontecimentos que vão estar acontecendo no céu, vão estar refletindo aqui na terra. Por quê? Porque Jesus Cristo voltará e espera e encontre uma igreja se preparando para esse dia da expiação. Uma igreja, as testemunhas do Senhor, vestidas de pano de saco. Por quê? Porque a igreja estará nessa terra tocando as trombetas. Agora, as trombetas estarão sendo tocadas na última semana de Daniel. E quando nós falamos da 7ª e da última trombeta, nós estamos falando o quê, queridos? Do anúncio da volta de Jesus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 11, o versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora vai lá comigo. Daniel capítulo 9, vamos ler apenas o versículo 24. E eu não quero falar especificamente das 70 semanas de Daniel, esse é um tema para vídeos futuros, mas você vai perceber aqui que o dia da expiação é justamente o grande e terrível dia do Senhor, que representa a volta de Jesus, quando a ira de Deus estará sobre essa terra. E olha o que acontece assim que acaba a festa das trombetas e Jesus volta. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Você está vendo aí todas essas maravilhas? E muitos ainda insistem em dizer que as 70 semanas de Daniel já passaram, que Jesus já voltou, que não vai acontecer mais. Mas me explica, queridos, o dia da expiação, que representa a volta de Jesus, não pode ter acontecido. Por quê? Porque ainda não foi expiada a iniquidade,
não trouxe, ainda não chegou até nós a justiça eterna, não aconteceu a justiça eterna. As pessoas pecam e injustiças ainda acontecem todos os dias, em todo momento. A iniquidade não foi expiada, a profecia, o selamento das profecias, das visões, ainda tem muita profecia para acontecer. Então, nós vemos aqui que a volta de Jesus, ela representa, né, na volta de Jesus vão acontecer todas essas maravilhas. Agora, eu quero que você veja aí na tela, eu vou estar colocando mais uma vez aí na tela, eu preciso que você entenda muito bem isso, queridos. Eu acabei não falando no vídeo anterior a respeito do que vai acontecer, as datas. Eu acabei de colocar aí para você na tela as datas a respeito dos acontecimentos. E se você prestar bastante atenção nessas datas, você vai notar que a festa das trombetas, ela era celebrada no dia 1/7. E a festa da expiação era celebrada lá na época de Moisés, no dia 10/7. Você percebeu aí que existe um intervalo de 10 dias? E existem conexões maravilhosas para que entendamos que a igreja estará na grande tribulação e que a igreja tem que participar da grande tribulação porque ela vai celebrar de maneira profética a festa das trombetas. Só que esses 10 dias representam e nos faz conexões importantes. Agora volta aqui comigo e vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler um trechinho, apenas um trechinho, da carta enviada a Esmirna, e presta bastante atenção no que eu vou falar agora, porque nós vemos o número 10, os 10 dias aqui, nos mostrando a conexão do que foi escrito para Esmirna, para a igreja de Esmirna, para você saber, queridos, que Deus está preparando a igreja fiel para passar pela grande tribulação e na grande tribulação esperar o dia da expiação. Versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você notou aqui que ele está falando com a igreja de Esmirna, uma igreja que existiu, mas essa igreja ela é uma figura profética das igrejas, da igreja do Senhor Jesus Cristo fiel, que faz parte das duas testemunhas. E aqui esse texto está nos dando conexões. Por que 10? Esse 10 está nos dando um link para que nós entendamos que esses 10 dias, lá na festa da expiação, a distância desses 10 dias nos mostra que a igreja estará na grande tribulação, e na grande tribulação a igreja estará cumprindo o período da festa das trombetas, e quando passar esses 10 dias, a igreja entrará na festa da expiação, que é a volta de Jesus. A igreja precisa estar na grande tribulação, não porque eu desejo isso, não porque eu estou lutando para defender a minha tese, mas porque toda a Escritura nos mostra. Os fiéis de todas as épocas passam pelas tribulações para serem aprovados pelo Senhor. Agora, queridos, vai lá comigo, ainda em Apocalipse, no capítulo 3. Presta bastante atenção aqui no versículo 10 também. Eu li Apocalipse 2, versículo 10, agora eu vou ler Apocalipse 3, versículo 10. E olha só, mais uma vez, como nós vemos, e aqui eu não quero que você foque no número, mas eu quero que você preste atenção no que é dito para a igreja de Filadélfia. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Se você notar aqui, para essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, está sendo dada uma orientação. Vai vir uma tribulação, vai vir uma provação sobre todo mundo, fiquem firmes, guardem a palavra, né? Guardem a palavra da minha perseverança. E queridos, provação que vai vir sobre todo mundo está falando sobre o início da ira de Deus, que começa na grande tribulação, mas o grande e terrível dia do Senhor, o ápice da ira é só no dia da expiação. Mas a igreja não sofre com a ira de Deus. As duas igrejas, que representam as duas virgens ocultadas, escondidas de maneira proposital na parábola das 10 virgens, as duas igrejas, as únicas igrejas que foram encontradas
sem nenhum problema. São igrejas que não receberam nenhuma advertência de Jesus entre as 7 igrejas do Apocalipse. São as 2 igrejas que estão sendo preparadas para a tribulação. As 2 igrejas que representam as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 2, as 2 igrejas que representam os 2 ungidos do Senhor de Zacarias capítulo 4. Você consegue perceber aqui as conexões que Deus está fazendo através desses 10 dias de tribulações. Por quê? Porque as duas igrejas, as únicas 2 igrejas que foram encontradas sem nenhuma advertência de Jesus, são justamente as igrejas que estão sendo preparadas para passar pela tribulação e por provações. Queridos, nós precisamos entender que a igreja estará na grande tribulação, e o entendimento da festa das trombetas, o entendimento da festa da expiação, nos ajuda a compreender melhor as profecias da palavra de Deus. Nos próximos vídeos, eu vou estar falando mais a respeito das conexões que tem a respeito da festa da expiação, do dia da expiação e como, queridos, o ensino das festas do Senhor nos mostra que a igreja estará na grande tribulação e nós seremos arrebatados no toque da última trombeta, e a última trombeta não é tocada na festa das trombetas. A última trombeta, ela é tocada na festa da expiação. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre o ano aceitável do Senhor. Bom, mais uma vez finalizamos aqui essa meditação e eu quero te agradecer pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.